O Tiba Barney falou o seguinte: faz um cartaz tipo fantasioso, no estilo Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, etc. O título: Designer e a Proporção Áurea. Desafio aceito. Para começar, eu sempre penso qual vai ser o layout desse material. Então, nesse caso, o que eu imaginei? Eu pensei no designer, bem no meio, saindo de uma porta, que basicamente é a proporção áurea, segurando uma varinha e segurando um poder na outra mão. Essa aqui foi a minha ideia inicial. Mas é claro que para essa ideia dar certo, a gente precisa de uma foto, e tem que ser uma foto bem produzida, exatamente na posição em que eu estou imaginando. Então o que você acha que eu vou fazer? É claro que eu vou para o estúdio fazer uma foto com uma pose bem tosca e questionável. Foto pronta, vamos fazer o recorte. Eu sei que essa parte é chata, então vamos pular e vamos direto para o que interessa, que é o posicionamento dos elementos, a montagem de toda a estrutura e a construção desse layout. Eu vou ser bem sincero, esse design ele me desafiou, porque eu tava sem ideia nenhuma para esse pôster. Então fui ver várias referências, mas em momento nenhum eu apaguei tudo e comecei do zero. Eu não desisti dessa ideia em nenhum momento. Eu fui trabalhando, vendo referência e melhorando alguns aspectos, é claro. Algumas ideias eu coloquei em prática, não ficaram boas, desisti, criei outras, voltei atrás, e você vai entender o que eu tô falando aqui. Essa foto que eu tirei, ela ficou legal, mas todas as escadas que eu tive essa ideia de colocar, elas não estavam exatamente no enquadramento da foto, então eu tive que ajustar a imagem para poder encaixar ela à escada, e tive que ajustar a escada também. Depois eu tive uma ideia muito legal, que seria criar umas árvores nas laterais, só que essas árvores como se elas tivessem energia, como se fosse um aspecto meio Avatar ou alguma coisa assim. Fui pesquisar algumas imagens de árvore e não achei nada interessante, só imagem cagada que não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado. Todas as imagens de árvore ficaram uma porcaria. Então vamos deixar isso de lado e vamos trabalhar nesse portal, porque é um dos pontos mais importantes desse design. Tem que ser legal esse portal, ele não pode ser de qualquer jeito. Então vamos criar um portal dentro da proporção áurea, ou melhor, a proporção áurea dentro desse portal, dessa moldura, dessa porta, usando o shape mesmo. Vamos colocar essas formas bem normais aqui, depois a gente melhora elas. Essa ideia da árvore, ela não saiu da minha cabeça, eu realmente quero colocar ela em prática. Então fui buscar mais imagens de árvores, encontrei essa daqui bem cagada, a imagem tá muito porca, o recorte ficou pior ainda. Cara, como eu falei, eu tava sem ideia para esse design, mas eu não desisti dessa ideia inicial. Então vamos construir esse cenário, vamos construir todo o ambiente, fazer os ajustes necessários para colocar tudo no seu devido lugar sem desistir da ideia. Se você desiste da primeira ideia que vem na sua cabeça, você vai desistir da segunda, da terceira, da quarta e assim por diante. Então, teve uma ideia, gostou dessa ideia, fica nela até você ver o resultado final. Aquele desenho inicial que eu fiz, aquele esboço inicial, eu não tive a ideia do fundo. Então eu tive que imaginar esse fundo durante a criação. E como é uma ideia mais fantasiosa, esse ambiente tem que ser místico, tem que ser um negócio bem legal, bem diferente, para poder se encaixar no nosso layout. Então tem um planetão ali, tem estrela, e eu vou adicionar mais coisas aqui que você já vai ver. Vamos deixar aqui todas as imagens no seu devido lugar e vamos passar a trabalhar nesse portal, porque é o ponto principal. Então eu tive essa ideia de criar ele como esse aspecto de pedra, com texturas reais de pedra. E como eu sempre fico incomodado com a perspectiva, eu preciso colocar essas linhas para me guiar e para orientar cada um dos pontos. Essa parte das perspectivas, ela é muito importante, porque ela guia a direção do olhar do espectador, na maioria das vezes, tá? Às vezes você pode usar outras técnicas, como a proporção áurea, como fluxo e outras coisas relacionadas, mas essa em específico de perspectiva é algo que pouquíssima gente faz e que obviamente você vai aprender dentro do Designer de Outra Dimensão. Clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá ver. Eu queria que tudo tivesse dentro da proporção áurea, então eu fiz esses recortes do portal dentro da proporção áurea, usando as linhas de perspectiva como referência e também usando as linhas da proporção áurea. Então se você dividir essa porta, você vai ver, não precisa nem dividir, porque tem a própria proporção áurea dentro do portal. Então
você já está entendendo o que eu estou falando, né? Eu também quero que esse portal seja brilhante, tenha uma luz bem forte, porque essa luz é o que vai iluminar todo esse ambiente, é exatamente essa luz que vai chamar toda a atenção para esse material. Então eu dei uma exagerada ali na intensidade dessa luz, justamente para eu poder imaginar como que vai ficar, mas depois eu vou dar uma amenizada nela para deixar ela um pouco mais fraca. Ela está muito forte, está incomodando, tem que ficar dentro dos padrões que eu estou imaginando aqui. Tudo posicionado no seu devido lugar. Vamos começar a trabalhar esse ambiente. Tudo tem que estar perfeitamente encaixado. Os posicionamentos, as luzes, os brilhos, as sombras, tudo tem que ficar dentro do ambiente. Tudo tem que ficar dentro da mesma iluminação. Como eu já falei, tudo se baseia em luz e sombra. Você tem que encaixar todos os elementos de uma forma que eles façam parte do mesmo ambiente. Todos eles têm que ter a mesma iluminação, a mesma cor, o mesmo tom, porque isso vai fazer com que fique realista. Essa parte da árvore, cara, me incomodou durante todo o processo. Eu fiz, eu refiz, eu mudei, eu busquei outras árvores, eu ajustei ao recorte, mas a imagem estava cagada. O maior problema dessa imagem da árvore era a própria foto que estava em baixa qualidade. Todas as outras que eu encontrei não tinha nenhuma com uma qualidade decente. Essa foi a que encaixou mais ali no layout que eu estava imaginando, mas ela estava toda cagada. Então eu quase desisti dessa ideia, mas eu queria que tivesse ali. Então qual foi a minha ideia? O que eu imaginei para isso aqui? E se a gente tivesse uma árvore que tivesse um fluxo de energia brilhoso passando por dentro, como se fosse o sangue da árvore mais colorido, como se fosse LED, uma coisa assim? Olha só que a gente tem uma árvore gamer aí, cheia de LED. Não, né? Fiz ali os ajustes, ficou legal, mas aí começou a parecer árvore de Natal, então eu deixei ali de lado, fui ver como é que ia ficar na outra. Essa ideia é legal, eu não queria desistir dessa ideia, eu queria fazer com que isso funcionasse, mas ela não estava ficando do jeito que eu queria, justamente por causa da qualidade dessa porcaria dessa imagem da árvore. Então vamos trabalhar até ficar bom, vamos deixar aqui os mais próximos possível, vamos mexer no flare, vamos mexer no brilho, vamos mexer na sombra até encontrar o ponto certo. Só que não. Deixa ela de lado aí, depois a gente volta e vamos ver como é que isso vai ficar. Vamos trabalhar aqui o brilho, a sombra do portal, porque como eu falei, esse é um dos pontos mais importantes. Eu comecei a ficar cansado ali por alguns detalhezinhos que eu tava colocando, não tava ficando legal, porque como eu falei lá no começo, eu tava sem ideia para esse material. Todas as ideias que você tá vendo que eu tô colocando em prática aí, eu tô tendo exatamente no momento em que eu tô criando isso. Vai ter vários momentos em que você vai cansar do processo, exatamente como eu. Às vezes eu canso do processo, começo a ficar entediado com aquilo, vou trabalhar outras coisas, vou procurar outras referências até eu ter uma ideia legal, empolgante, que vai me fazer voltar para o trabalho com mais energia do que a que eu estava antes. Comecei a buscar algumas fontes aqui para a gente poder criar o título, só que eu tive uma ideia mais legal para isso ainda, que é criar uma espécie de escrita em volta desse portal, mais ou menos naquela ideia do Anel do Senhor dos Anéis. Vamos colocar isso aqui em prática para você ver o que é que eu estou pensando aqui.
Daria para criar nesse efeito tipo bevel emboss, tipo entalhe, ficaria legal, mas também dá para fazer desse jeito no estilo LED, no estilo de luz brilhante dentro da pedra, que também é legal. Mas eu ainda tô mais interessado em fazer essa opção do entalhe, porque por algum motivo ela deixa o design mais clean. Claro que você tem que pensar sempre nos detalhezinhos que vão fazer diferença. Então tem que pensar no brilho dessa luz que tá batendo nesses cantinhos do entalhe, da sombra que tá produzindo, enfim, você tem que pensar em tudo isso. Você vai notar que eu em vários momentos parei a criação de uma coisa que estava em andamento, fui fazer outra coisa, voltei para aquilo, parei, voltei, fui, fiz outra coisa. Cara, isso é totalmente normal e provavelmente você já fez isso também, não tem problema, tá? Você só não pode se perder ao ponto de esquecer aquilo que você tá fazendo e não fazer. Mas não tem problema nenhum você parar uma coisa que você não tá gostando, deixa ela de lado, vai fazer outra coisa. Como é o caso dessas árvores aqui, cara, eu parei várias vezes essa criação da árvore, voltei, fiz, refiz, não gostei, parei de novo. Você já viu como é que tá a produção disso aqui, né? Então, o que eu tô pensando aqui da gente fazer nessas árvores? E se a gente transformar essa árvore em uma árvore transparente, com energia dentro? Porque como a gente está trabalhando com esse efeito fantasioso, a gente pode fazer o que bem entender aqui. Inclusive, criar uma árvore transparente. Já eu vou colocar essa ideia em prática. Vamos maturar ela primeiro. Ainda falta o poderzinho que vai estar ali naquela mão esquerda. E qual é o maior poder que o designer tem? É exatamente esse que você está vendo, o Ctrl Z. Meu amigo, esse é um dos maiores e melhores poderes que a gente tem hoje na criação de uma arte digital, de um projeto, qualquer que seja. Errou? Ctrl Z. Fez cagada? Ctrl Z. Fez algo que não gostou? Ctrl Z. Apagou sem querer uma coisa que não deveria? Ctrl Z. Olha que maravilha, você não precisa se preocupar com nada, a menos que você não tenha configurado no seu Photoshop a quantidade de vezes que você pode dar Ctrl Z. No meu está definido como 1000, mas por padrão ele vem como 50, ou seja, você pode dar 50 Ctrl Z voltando 50 passos anteriores. Me fala aqui nos comentários quantos passos está definido no seu. Eu espero que esteja mais do que 50, porque às vezes você vai fazer cagada e vai precisar voltar mais do que 50 vezes. Para a cor desse poderzinho eu defini como verde, porque está dentro da paleta de cores e que tem tudo a ver com essa ideia de mágica, de fantasia, de ilusão e coisas desse tipo, que também você vai aprender dentro do Designer de Outra Dimensão. Você vai aprender a combinar cores lá, não vai nunca mais usar cores aleatórias, você vai saber exatamente qual cor você está usando e por que você está usando. Olha só que simplicidade fazer essa árvore transparente. Inclusive eu peguei as texturas da árvore para poder usar elas, mesmo sendo transparente. Se você não percebeu, dá uma olhadinha aí com calma que você vai ver que as texturas estão lá. Além disso, eu ainda tive outra ideia aqui que a gente poderia fazer, que é aquela ideia da árvore do Avatar, com aquelas luzes caindo e brilhante, enfim. Eu tentei aqui, não gostei muito. Poderia trabalhar com mais calma e fazer isso dar certo, mas ia dar muito mais trabalho e ia acabar chamando mais atenção do que o portal, que é o ponto mais importante do design. Vamos deixar sem nada, vamos só colocar alguns brilhos ali na parte de cima das árvores, do topo das árvores, porque isso aqui é legal, como se fosse uma floresta encantada, alguma coisa nesse sentido.
Lembra daquela ideia que eu falei das letras brilhantes, mas também talhadas? Cara, olha que ideia sensacional. Por que não misturar as duas? Como se fosse o entalhe, mas em alguns pontos essa energia ela tá brilhante, como se fosse abrindo ou fechando o portal. Cara, que ideia genial! Basicamente toda a estrutura está pronta, tudo no seu devido lugar, com a sua devida luz e sombra. Chegou a hora da gente trabalhar o título. Claro que tinha que ser uma fonte diferenciada, né? Então essa daqui se encaixou bem, eu gostei. Fiz outros testes ali com outras fontes, não gostei. Essa daqui se encaixou perfeitamente. Então vamos transformar isso aqui num detalhezinho quase 3D, mais ou menos no estilo 3D, com bevel emboss também, para deixar isso aqui ainda mais legal. Com isso aqui pronto, tá faltando alguma coisa, porque tá bem bosta, sinceramente tá bem tosco isso aqui. Falta um detalhezinho, já fiz esse detalhe outras vezes, que é simplesmente dar aquela leve entortada. E cara, isso aqui faz muita diferença, fica muito legal. Dependendo daquilo que você estiver fazendo, né? Isso tem que ter relação, tem que ter a ver com aquilo que você estiver fazendo. E nesse caso aqui tem. Basicamente tá pronto. O que que falta? A nossa querida pós-produção, ajustes finos, detalhes, correção de cor, correção de luz, de brilho, de sombra e outros pequenos ajustes aqui para deixar isso profissional. E esse é o resultado final. Tudo que eu tinha imaginado durante o processo, é claro, funcionou. Consegui colocar tudo em prática, tudo ficou encaixado do jeito que eu gostaria. A árvore transparente com a energia passando dentro dela ficou ainda mais legal do que eu tinha imaginado. Fora isso, esse portal, meu amigo, esse portal ficou de outra dimensão. Com essas escritas, com a energia fluindo por dentro dela, cara, ficou animal isso aqui, ficou além daquilo que eu tinha imaginado. Talvez você não tenha percebido, mas se notar, vai ver que tem uma caveirona lá no céu, em cima do castelo que tá ali daquele lado. Por isso que eu tô apontando para aquele lado, para mostrar quem vai ser o vilão dessa história. Nem tudo é por acaso, a maioria das coisas é planejada, é pensada para fazer sentido. Tudo isso você aprende dentro do Designer de Outra Dimensão. Agora me fala aqui nos comentários o que você achou. Quer me desafiar também? Comenta aqui. Eu quero ver a sua criatividade para nomes de filmes relacionados com o design gráfico para ter ainda mais graça. Mas também não necessariamente precisa ser nome de filme, pode ser outra coisa, como um quadro famoso, por exemplo, igual o que eu refiz do Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Se você não viu, clica aqui. Te vejo do outro lado do portal.